Senhor Professor Miguel Monteiro, em representação da ilustre Presidente da Academia Portuguesa da História, Professora Manuela Mendonça. Seja bem-vindo. Senhores membros de ambas as academias aqui presentes, senhores convidados, a todos cumprimento. A Academia Portuguesa da História é uma velha e respeitável senhora, já vem do tempo de Dom João V. A Academia de Marinha é apenas uma jovem de meia idade e, como tantas vezes sucede, e só elas são capazes de fazer, decidiu fazer uma proposta honesta, estas senhoras de meia idade só sabem fazer propostas honestas, dirigida à velha senhora. Há tantos anos que as duas academias trabalhavam juntas, sempre com um bom entendimento entre os respectivos presidentes, só que não existia uma realização anual conjunta com a Academia de Marinha, como esta já vinha praticando com outras academias ou instituições congêneres de índole cultural, com ou sem protocolos firmados. Aceita a proposta, foi dada a primazia à Academia Portuguesa da História para que nela se realizasse a primeira sessão conjunta, bem como para a escolha da data e do tema. Razões várias levaram em que tudo se invertesse e por isso estamos hoje aqui. Quanto ao tema, recaiu, como se sabe, na evocação do bicentenário da Revolução de 1820. Foi feliz esta escolha não só pela proximidade temporal com o evento, assim a sessão se tivesse realizado em 2020 como projetado, como também pelo paralelismo que se pode estabelecer entre o que lhe deu origem e alguns aspectos da situação que se estava e continua a viver em Portugal. De facto, perdida entre os revoltos acontecimentos da primeira metade do século XIX, a Revolução de 1820 tem passado despercebida no imaginário coletivo dos portugueses, talvez pelo facto dos seus eventos apenas em parte se assemelharem à tradicional imagem de uma revolução tumultuosa e violenta. Bloqueado num contexto de severa crise, o Portugal deste início de século via-se a braços com numerosos problemas sociais, económicos, políticos e institucionais, entre os quais se destacavam a ausência da corte e a sua condição de protetorado britânico, que levam ao nascimento de grupos e sociedades que, conspirando contra a regência, planeavam a regeneração do país. Os seus objetivos eram trazer de volta o rei da colónia brasileira, restituindo os centros de decisão ao reino, a libertação nacional face a uma administração inglesa cada vez mais ressentida e a convocação de cortes onde se pudesse elaborar uma Constituição Nacional. Esta visão será consagrada pelos pronunciamentos militares do Porto, a 24 de agosto de 1820, e mais tarde de Lisboa, a 15 de setembro do mesmo ano, iniciando-se assim o designado Triênio Liberal, de onde nascem o primeiro texto e a primeira ordem constitucional portuguesa, e a ideia da nação como agente político que luta pela sua independência e garante de legitimidade. A Revolução de 1820 é assim um ponto de partida, a primeira pedra de uma derrocada, mas também de uma construção que se estendeu pelos 30 anos seguintes, permeados por guerras civis, instabilidade e lutas constitucionais, saldando-se na total refundação social, económica, política e institucional do país. Num momento de extrema dificuldade, onde as respostas são escassas e as dúvidas múltiplas, os exemplos que 1820 nos dá são essenciais para fazer frente aos momentos que se avizinham. Alicerçados na crença de que Portugal é capaz, face ao bloqueio e à incerteza, de se regenerar, devemos encarar o futuro com a esperança que permeia os mais elementares símbolos nacionais e que permeou também o pensamento daqueles que há 2 séculos ousaram levantar-se por um Portugal livre e moderno. Se até ao verão do ano passado, 1820, era data desconhecida da maioria dos portugueses, antes e depois do 24 de agosto de 20, fomos inundados com artigos nos jornais, entrevistas de historiadores e jornalistas, mesmo peças nos vários canais de televisão. Palavras como vintismo, vilafrancada, patuleia, sinédrio e nomes como Fernandes Tomás, Ferreira Borges e Silva Carvalho passaram a aparecer recorrentemente nos jogos de palavras cruzadas. Já passou mais de um ano e como a memória vai ficando cada vez mais curta, será sempre bom recordar este tema marcante da vida nacional. Por isso, não posso deixar de agradecer aos 2 oradores convidados os contributos que hoje nos irão apresentar. E estou certo que eles nos irão trazer novidades.
os nossos parabéns antecipados. Muito obrigado. Senhor Presidente da Academia Militar, Sr. Almirante da Marinha, peço desculpa, Almirante Francisco Vidal de Abreu, meus cumprimentos, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo convite para estar aqui, que é extensivo à nossa Academia de História, hoje com a presença do seu vice-presidente, o professor Miguel Monteiro, meu estimado amigo, e aproveito para pedir, transmita à doutora Manuela Mendonça os melhores votos de rápidas melhoras. Cumprimento também o meu colega de trabalhos de hoje, o professor Reis Trugal, a quem muito estimo e com imensa consideração, porque é uma das figuras maiores da nossa universidade. Cumprimento todos os académicos de ambas as academias, os colegas e amigos. Permitam-me um parentezinho, um especial cumprimento à doutora Maria do Rosário Barata, lembrando os bons tempos da nossa avaliação externa às universidades, nos tempos já passados, e é muito bom vê-la de saúde. Ora bem, o meu tema é o que foi dito, com mais um subtítulo. Portugal e o Brasil sob o embate dos imperialismos, o Porto na Revolução Nacional de 1808-1820. Articulei 1808-1820. É um tema que me parece um bocado mais circunscrito, e peço autorização para poder ler o texto, porque as minhas circunstâncias de saúde não permitem confiar muito no verbo. A viagem de Portugal entre o absolutismo e o liberalismo, na passagem do século XVIII para o XIX, faz-se por sob os embates e partilhas do mundo pelos imperialismos britânico e francês, que atingem o seu ponto alto nas campanhas de conquistas napoleónicas e expansão marítima inglesa. O nosso embaixador em Londres, Domingos de Sousa Coutinho, em carta de 10 de maio de 1807 a Canning, secretário dos Negócios Estrangeiros britânicos, registra bem o sentido destes imperialismos no que diz respeito a Portugal. A ânsia indomável dos interesses do sistema mercantil inglês em se apoderar dos domínios portugueses no Brasil, mas também de portos nas Ilhas Atlânticas, na África e na Ásia. E refere expressivamente, e cito, que a lógica do expansionismo mercantil inglês, texto meu que responde para e passo à expansão territorial francesa, punha em causa o sistema colonial, tal como a unidade do Império Português. Mas, na realidade, esta disputa e concorrência pelo território português, ultramarino, vem de longe dos primórdios da constituição dos domínios portugueses em África, no Oriente e no Brasil. Agora, perante novos assaltos, por finais do século, os governantes mais ilustrados retomam com novo vigor os programas pombalinos de defesa ultramarina, adaptados aos novos tempos e armas concorrentes. De facto, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, soltando os ventos da independência das colónias e das revoluções, haveriam de colocar Portugal, de algum modo, no centro dos dois anticiclones, na Europa e na América. Evoca-se neste quadro a figura maior de Dom Rodrigo de Sousa Coutinho como Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda em Portugal de 1796 a 1801 e Conselheiro de Estado e Ministro da Guerra e dos Negócios Estrangeiros no Brasil de 1800 a 1812, que melhor visualizou entre 1790 e 1812, as novas realidades do Estado e política portuguesas, o novo quadro internacional nos seus domínios ultramarinos e se constitui em figura de referência política e doutrinária.
Sobre a sua ação, luzes e clarividências políticas de homem de Estado, como é grande sublinhado, vai o essencial escrito na grande obra que lhe dedicou a André Monsieur Diniz Silva. Ele é, seguramente, em Portugal e depois no Brasil, o construtor dos maiores sistémios com que o Estado e a monarquia portuguesa então se têm de dotar, para conservar independentes e unidos os seus territórios, a força ilustre da monarquia e do soberano. Os seus grandes programas em Portugal, de levantamento de uma nova fazenda e construção de uma nova marinha, neste caso também na continuidade do ministro Melo Castro, vão intimamente ligados ao ponto central da proteção da nossa navegação e comércio, por sobre o debacle das companhias monopolistas do Estado pombalino e a abertura dos mares e das colónias ao comércio livre internacional. Leitor de Adam Smith e outros economistas da nova escola do liberalismo económico, assimila em toda a extensão as ideias de que o mais livre e extenso comércio funda a mais livre sociedade civil e política, ultrapassando o mero desenvolvimento económico. É por isso um ilustrado reformista que transporta essas ideias à formulação e construção da nova sociedade, administração pública e poder do Estado que configura no maior poder da monarquia. O reforço e modernização da Marinha e do seu Ministério é, por isso, eixo central na governação de Dom Rodrigo, futuro Conde de Linhares, por onde passa, ao tempo, a modernização do aparelho do Estado, a valorização do seu corpo militar e artes da construção naval e de marear, para suporte à navegação portuguesa, ao conhecimento, descrição e valorização dos domínios coloniais à cabeça do Brasil. Com ele, a afirmação do poder naval português persegue de novo os horizontes mundiais do século XV e XVI, depois da quebra nos séculos XVII e XVIII com a concorrência holandesa e inglesa. Agora, o acrescentamento do nosso poderio naval mundial faz-se com o reforço dos pilares português e brasileiro, articulando mais extensamente os meios da navegação mercantil com a militar, inserindo-os no quadro do novo imperialismo marítimo mundial inglês, com quem não deixa de atuar. A esse particular influxo a sua presença na governação, logo no período inicial de 1796 a 1801, que sempre se compagina e suporta na construção de um forte erário e finanças públicas, incluindo aí os do Departamento da Marinha, construído com base nos modernos institutos fiscais, de contribuições mais justas e distribuídas pelas mais alargadas camadas sociais, aí incluindo os Estados isentos e privilegiados, na consolidação do crédito e dívida pública, com as primeiras desamortizações e resgates do património público e régio. E com a passagem ao Brasil, em 1808, o estadista do erário e da Marinha sobe os patamares políticos do Ministério da Guerra e dos Negócios Estrangeiros, que ganham relevo na construção do novo Reino do Brasil e no novo quadro de relações exteriores, no que será agente muito ativo. Com a abertura dos portos do Brasil ao comércio internacional em 1808 e o Tratado de 1810 com os ingleses, abre-se, como é sabido, um novo tempo ao comércio, à navegação, à economia portuguesa. E logo aos destinos de Portugal, desde 400 profundamente imbricados ao Império Marítimo e Colonial. Poder-se-á dizer que tais medidas e tratados não são mais do que a expressão da presença e domínio inglês no comércio externo português e no Brasil, de há muito nele instalado e reforçado pelos finais do século e início do século XIX. É um facto. Mas não há dúvida, todos reconhecem que ele significou como uma ruptura com um modelo de condução política do comércio, nos termos em que põe fim à relação colonial com os domínios ultramarinos e Brasil e abre caminho ao fim do período áureo do modelo da economia e da estrutura do Estado do antigo regime, suportado no comércio exterior e nas receitas alfandegárias. Dom Rodrigo tem a mais ampla compreensão das novas realidades geopolíticas e económicas de Portugal e seu império, e considera tal evolução inevitável, mas já não equaciona os seus efeitos nem as respostas, como os seus adversários em política e economia, a partir da metrópole. Mas agora, desde 1808-10, a partir do Brasil, onde estão agora assentes a coroa, os tribunais superiores, e é o novo centro da política da coroa, e quer dar o maior impulso
ao comércio internacional e metropolitano português, conforme o exprime de modo mais claro ao referir, em postulado da doutrina da riqueza das nações, que o crescimento do comércio no Brasil estimularia o de Portugal e a sua economia, e sempre em convicção forte a de que a força da navegação e marinha é que se sobreporia e contraporia às perdas dos direitos e pautas decorrentes do abandono das políticas protecionistas e mercantilistas do passado. Penso que esta aqui é a ideia mais forte do Rodrigo. Assim o exprime nos termos da carta a José Bonifácio Andrade e Silva, a 26 de abril de 1810, no imediato ao tratado, para melhor fixar os seus objetivos, que diz, vão ao encontro dos brasileiros. Já lhe chama aqui brasileiros, já distingue. Sobre o seu Brasil, Bonifácio será um dos pais do Brasil, pode estar descansado. São grandes os seus destinos e o melhor dos príncipes tem feito a seu respeito tudo o que era possível fazer em tão pouco tempo. Liberdade de comércio e mais amplo debaixo dos princípios mais liberais. Direitos de alfândegas muito moderados, sendo os maiores 24%. E uma terça parte remetida a favor da navegação e propriedade nacional. Sublinhava também este facto, porque é um homem preocupado com a autonomia dos seus departamentos e com a autonomia económica e financeira da Marinha. Nenhum privilégio exclusivo, continuo a ler. Declaração que não haverá inquisição no Brasil, feita no tratado com a Grã-Bretanha. Permissão de estabelecimento de todas as manufaturas. Introdução de todas as culturas preciosas e que o Brasil ainda não possuía. Abertura de todas as comunicações interiores do Brasil. Sem embargo, de acrescentar relativamente a Portugal o que sublinhamos. O que Sua Alteza Real tem também ordenado a favor de Portugal não há deixar de o elevar a um maior grau de felicidade que antes possuía. E a emancipação do Brasil, sublinho, há de ser-lhe muito útil. Não obstante tudo o que inquieta os visionários que seguem os princípios do sistema mercantil e que talvez é a causa de se não ter executado as reais ordens que tanto bem teriam feito ao reino. Refere-se às instruções de 1810, que vão ditas por Albert Silbert como resposta aos efeitos nefastos do Tratado de 1810 de abertura dos portos. Antes o dissera, com não menos força e convicção, em carta ao Príncipe Regente de 16 de agosto de 1809. E cito, Portugal há de ganhar mais com o aumento que há de ter no Brasil depois dos liberais princípios que Vossa Alteza Real mandou estabelecer, de que antes ganhava com o sistema restrito colonial que existia. Portugal há de ser sempre, e sublinho este conceito, o depósito natural dos géneros do Brasil. E o depósito há de ser muito maior. Fim de citação. Portugal continuará a ter melhor e maior consumo para as suas produções e fábricas do que antes tinha. E, finalmente, o exemplo sucedido em Inglaterra, depois da separação dos Estados Unidos, que Smith predisse, onde também verificar-se em Portugal. Fim de citação. Eis todo o horizonte do programa de D. Rodrigo no Brasil. O princípio de que o crescimento por arrasto da economia portuguesa pela inglesa e também a de fazer Portugal o depósito privilegiado de produtos brasileiros para distribuir pela Europa haveriam de devolver-se programa e horizonte bem fortes, uma vez consumada a independência do Brasil. E depois, designadamente, já no século XIX, depois de 1850. A oposição ao Tratado de 1810 é peça política e doutrinária tradicional portuguesa da condução da política económica, como sabemos. Oposição doutrinária porque navega nos velhos quadros do mercantilismo protecionista, própria às monarquias absolutas, que se opõe ao liberalismo, de política económica porque entende que Portugal não está em condições de estabelecer contratos em pé de igualdade com as poderosas nações mercantis, com quem sempre perderá. E logo emergirá quando da discussão do texto do tratado em 1910 e mesmo até no imediato à abertura dos portos, a posição dos que em contraponto propõe a defesa do pacto colonial pela atualização dos velhos tratados com a Inglaterra do tempo de Cromwell e de Methuen, em 1603, em consonância com a doutrina tradicional e com
os interesses das duas grandes praças comerciantes que vivem do comércio ultramarino. E escola e doutrina tradicional protecionista, e esta escola e doutrina tradicional protecionista ganhará novo alento pós-1815 com a polémica entre protecionistas e libercambistas que estará aí para durar ao longo do século XIX, muitas vezes polémica extremada. Neste quadro ideário não é, entre os dois quadros ideários, o liberalismo e o protecionismo, não é demais sublinhar as posições do historiador e economista político Arcúcio das Neves, escrito desde o vórtice da Revolução Nacional de 1808, e sob o impacto da abertura dos portos em 1808, do Tratado de 1810 e no centro da Revolução de 1820, que melhor fará a síntese económica das doutrinas do liberalismo, desenhadas, segundo ele, ou devem ser desenhadas, à medida das nossas circunstâncias. E num quadro político que aproveite das nossas instituições tudo o que servir, sem embargo de reverberar, fixando-lhe os limites contra a nefanda Revolução de 1820. Era absolutista, mas era absolutista quanto internacionalista, quanto necessário fosse, até onde as nossas instituições se fossem compaginar, como era liberal em comércio, até onde o liberalismo pudesse sustentar a nossa economia, que às vezes extrema-se demasiado as posições do Curso dos Neves e não é esse o seu pensamento. É diário que devemos ligar este da Curso das Neves a Dom Rodrigo, que morre em 1812, que podemos certamente seguir nos seus mais próximos discípulos, ligados à ideia do grande império luso-brasileiro e até já africano. O grupo dos integracionistas portugueses, Consolano Constâncio, Saldanha da Gama, Ambrósio Joaquim dos Reis, Hipólito da Costa, Azeredo Coutinho, e dos que no Brasil avançaram para a independência os dois principais, José Bonifácio e José da Silva Lisboa. Com a passagem e assento da coroa e tribunais superiores e ministérios ao Brasil, com a abertura do Brasil, que está a suportar o rápido crescimento da colónia, que de direito e de facto está a centrar o poder no Rio, é daí que se está a querer revolucionar Portugal. E dizem os críticos das novas leis do comércio livre e das medidas contidas nas tais instruções de 1810, remetidas à Junta do Porto, depois vertidas na Carta de Lei de 2 de fevereiro de 1810, instruções que legitimam a ação da Junta do Porto, em 1808, em diminuição dos governadores deixados pelo príncipe regente à partida para o Brasil, o que na sua Constituição e articulação direta no Brasil feria a unidade do princípio e corpo monárquico, e que, seguindo a argumentação a mais crítica do Conselheiro de Estado António José de Araújo, Conde da Barca, que verberava contra aquelas instituições e reformas ditadas naquela conjuntura de 1810 a uma junta de perfil revolucionário que acabava por revolucionar a nação. Tais reformas e tais medidas publicadas naquelas circunstâncias haveriam, naturalmente, se virar revolucionárias. Convém, neste ponto, dizer das grandes continuidades e filiação dessas medidas, das instruções, com as propostas de reformas que vão sendo feitas por finais do século por magistrados e políticos do reformismo ilustrado. Estamos agora a virar sobretudo para a questão económica, social e interna. Dom Rodrigo, com a reforma das finanças, Bacelar Chichorro, Vicente Cardoso da Costa, Augusto das Neves, enfim, os escritos políticos e económicos da Academia de Ciências, academia que em grande medida tem o consentimento e suporta a cultura política da governação mariana. Sobretudo naquilo que a Academia permitiu editar e editou na altura. Grande impacto social e popular e territorial estão a ter duas grandes reformas que estão a pôr no terreno desde 1792 a 96, a saber, a nova divisão das comarcas e nela a reorganização dos concelhos e as medidas de implementação de novos institutos financeiros e fiscais para acudir às necessidades da fazenda. A das reformas das comarcas e concelhos, exemplo da reforma administrativa de França,
da França Revolucionária, está a sapar as bases do poder senhorial e social da nobreza e fidalguia nas terras. As medidas fiscais de Dom Rodrigo, e as que, no seu mesmo espírito, se continuarão com a contribuição de guerra e com a contribuição de defesa pós-1808, estão a minar os fundamentos políticos e económicos da sociedade de poder, dos privilégios e sanções fiscais. Em grande medida, eles são a base da movimentação popular e do levantamento da nação e dos levantamentos da nação em 1808. Uma base importante. Aquelas reformas das comarcas, entretanto, afastam-se e bifurcam-se por 1808 e 1810, cada vez mais, as políticas, as economias, os horizontes e com eles os destinos da metrópole do Brasil, sob o manto de fundo do mais forte emergência do patriotismo e nacionalismos a desenvolver-se já em posição, em contraponto de Portugal do Brasil e do Brasil para Portugal. No Brasil, são dois discípulos maiores de Dom Rodrigues que, após a sua morte, tomarão o faixo do seu desenvolvimento e de construção da nação e nacionalismo brasileiro. Andrade e Silva, que já falámos, conduzindo a política em grande parte das decisões de Dom João de regresso a Lisboa com a corte de Dom Pedro, a comandar a independência, e Silva Lisboa, o brasileiro economista e primeiro historiador a escrever e a reunir os elementos da história da nação e caminhos da independência brasileira, e a escrever os benefícios políticos do governo de Dom João para o Brasil e para a extensão a Portugal, e a inscrever, os benefícios políticos do governo de Dom João para o Brasil e por extensão a Portugal, e a escrever a sua biografia liberal, a biografia liberal do Dom João VI. E registre-se o testemunho do último vice-rei do Brasil, o Conde de Arcos, também filho intelectual de Dom Rodrigo Sousa Coutinho, vencedor da Revolução Pernambucana de 1817, por isso elevado ao Ministério da Marinha e Negócios Exteriores, que não deixa de sublinhar que os dados dos destinos de Portugal e Brasil estavam lançados. Uma vez constituído o Brasil em reino, nas chancelarias do Congresso de Viena, o seu destino independente estava marcado, o destino do Brasil. Nesse contexto dizia que o mais importante era tudo fazer para reservar a Portugal o maior depósito de produtos brasileiros, pela maior condução dos seus produtos em barcos nacionais e pelos direitos favoráveis das mercadorias portuguesas no Brasil. Da mesma opinião terá uns anos mais tarde Oliveira Martins, no seu Portugal nos Mares, pelo último quartel do século XIX, quando o Brasil ainda pesa muito na economia nacional, ou voltou a pesar muito, pelo comércio, pelas divisas dos imigrantes, que diz que não deixa de defender com argumentos da economia política o reforço da navegação e das pautas de um protecionismo adequado, a que a história dava os maiores argumentos, sobretudo os argumentos de pós-1808. E no quadro da decadência deste nosso comércio para o Brasil ao longo do século XIX, afirmará: entre as causas nacionais da ruína do nosso império colonial, é mister pôr à frente a decadência das artes, da construção naval e das artes de marear. Isto diz Oliveira Martins em 1875, penso eu. Em Portugal, é do Porto, e penso que não durarei muito mais tempo, em Portugal é do Porto e do Norte, mas também de outros territórios mais livres da ocupação francesa de Junot, que primeiro se responde à situação da monarquia, em processo nacional e patriótico de luta pela independência, restauração dos direitos reais e nacionais da monarquia portuguesa, a terminologia do José António de Sá, e do livro do José António de Sá, que foi a Bíblia dos Levantamentos, votos de regresso do rei e corte a Portugal, e em processo de interesse mais próprios, o de restauração do pacto colonial,
Falo, como é sabido, no encadeamento da restauração e criação da Junta Provisional de 1808 e em 1818 e 1820 com o Sinédrio e a Revolução. São claros e sempre repetidamente afirmados os horizontes regeneradores e liberais da Revolução de 1820, mais ou menos reformistas ou mais ou menos revolucionários. Mas do quadro portuense, pelo menos, no horizonte da pré-revolução de 1808, do desencadeamento da Revolução de 1808, penso que devemos interrogar sobre o sentido mais extenso do seu envolvimento e iniciativa em 1818 e 20, articulando mais extensamente 1808 a 1820 e perguntámos-nos se o Porto está pela restauração ou pela revolução em 1820. A pergunta parece ser demasiado provocatória. Mas parece-nos claro e avançamos o seguinte horizonte. O Porto está pela Revolução Liberal para fazer a restauração económica. Estou talvez a esticar demasiado a corda, mas os argumentos não faltarão. O Porto está pela Revolução Liberal para fazer a restauração económica. Parece-nos até que este horizonte, o da restauração económica, é que faz, em grande medida, mover a revolução política. É certo que estão, de algum modo, presentes em Portugal os ideários, e no Porto, os ideários liberais, pré-liberais, revolucionários, e no Porto há também os seus representantes e instituições que se perfilam neste horizonte. Há uma instituição que é muito importante, não tem sido bem estudada, que é da relação do Porto, de onde vem o Vicente José Cardoso e outros embargadores importantes no ideário, sobretudo jurídico-político, do sistema constitucional. Mas o Partido Revolucionário era, como diz o autor do Estado de Portugal durante os últimos 30 anos, que escreve em 1908, da Inglaterra, diz ele, o Partido da Revolução era então insignificante. Tivemos a oportunidade de o medir para o Norte, a quando do referendo à Constituição e rei francês em 1808, sentimos-lo de algum modo mais colaborando com Junot no Porto e Viana, designadamente na condução do texto da súplica junto das câmaras da província, com assento em cortes, levadas a cabo por maio de 1808. Mas as respostas, em geral, ou foram negativas, ou, quando coativas, evasivas. Está presente, de algum modo, como vimos nos levantamentos de 1808, a nova nação. Isto é, um mais largo corpo de sociedade atuante que se está a formar em Portugal desde o pombalismo e com o reformismo mariano. A mais completa é a que participa no Paço Bispal do Porto e não na Câmara como os revolucionários queriam, nas eleições da Junta, dos revolucionários que vinham do campo de Santo Ovídio, nas eleições da Junta que se virará Provisional e Suprema, que ultrapassa a representação tradicional do governo da cidade. E se quer compor ao modo do Congresso Nacional, as Cortes, com deputados das juntas da província. Mas as juntas do Porto em si já sairá das eleições depurada dos elementos radicais, que neste caso são militares de patente não totalmente superior. Sai já destas eleições, embora o corpo eleitoral fosse um corpo aberto, muito alargado, que extravasa muito o quadro das eleições e dos poderes sociais no Porto e na sociedade do antigo regime, mas desta eleição, por causa do sistema posto no terreno, sai uma junta toda tradicional. Verdadeiramente não há um único sinal de reformismo na Revolução e medidas da Junta do Porto, nos objetivos, nas proclamações, sem qualquer programa novo. O que pretende é então restaurar a situação interior às invasões, anular medidas Junot, com projetos bem claros. Restauração da independência, tão a mais proclamada que a do rei, mas logo a seguir a invocação da monarquia, da restauração da monarquia e Casa de Bragança e esperança no seu retorno, reposição das leis portuguesas e antigas liberdades e a retoma e consolidação do pacto colonial. É, pois, um levantamento todo restaurador.
e uma junta toda, o levantamento não, é uma junta toda restauradora. E, de facto, quando o poder soberano que a regência, quando do poder soberano que a regência do Rio transmite à Junta de Porto pelas instruções de fevereiro de 1810 para fazer reformas e agir no plano político interno e exterior, nada mexeu. Bem pelo contrário, mantém-se com o bispo um presidente autocrático na mais firme defesa da sociedade e ordem internacional, mal colaborará, como mandava as instruções régias, com as outras juntas, designadamente com o Algarve, e não se juntará depois aos membros da regência dos governadores, como propõe o regente. E, inclusive, soltou logo os ventos das devassas da Inconfidência contra os liberais revolucionários, ilustrados e jacobinos, que naquela conjuntura estariam, ou era suposto estar, mais atuantes, deixando seguir, inclusivamente, devassas sobre eventuais crimes praticados antes de 1808, que a lei da sua instituição destas devassas não permitia nem pretendia. Em 1818-20, com o Sinédrio, o 24 de agosto este horizonte todo restaurador e conservador não nos parece alterado, parece-nos até reforçado, porque, entretanto, dramatizaram-se algumas circunstâncias que se conhecem. A queixa em força dos militares, o pedido e a defesa da independência nacional que vai ser focada pelos ingleses em queixas sobretudo dos militares. A economia e a indústria nacional vão batidos pela crise do comércio e navegação. O rei e a coroa estão a transformar o Rio e o Brasil na cabeça do Império e Portugal da metrópole, invertendo as posições e hierarquias entre Portugal e o Brasil. A nova ordem internacional da restauração monárquica pós-1915 ainda não promovera o melhor quadro constitucional para a monarquia portuguesa e nem uma nova regulação internacional do comércio e navegação, nem a decisão sobre o regresso da coroa à metrópole e a reposição do quadro político antigo do reino cabeça do Império. Aliás, nesta mesma altura, ainda no Brasil estava-se a restaurar o palácio de São Cristóvão, e ao mesmo tempo em Portugal a restaurar o Palácio da Ajuda. Ambos estão a disputar o assentamento definitivo do monarca, isto em cima do Congresso de Viena. Indiscutivelmente, a corrosão das instituições antigas era um facto e a ação dos reformistas revolucionários era mais patente. Por isso, o crescimento das devassas e depois a Revolução do Gomes Freire. E acresce, como se tem referido, o surto do nacionalismo patriótico, em correlação e grande medida em resposta ao nacionalismo patriótico brasileiro, que dos levantamentos, inconfidências e revoluções vemos passar ao longo do último terço do século ativamente na imprensa em Portugal e no Brasil. Em Portugal, este nacionalismo, como bem fixou Valentim Alexandre, cresce desde a Guerra das Laranjas e a primeira invasão de Portugal, em 1801, a obrigar uma mais clara tomada de posição na conjuntura internacional de Portugal face à Inglaterra. Depois, inequivocamente, o nacionalismo e o patriotismo constituem-se e é fonte da legitimidade dos levantamentos populares e nacionais de 1808. Não há dúvida nenhuma que... E o sentimento cresce com a marcha dos negócios do Brasil e seu afastamento e da coroa dos negócios metropolitanos. Entendemos e podemos constatar que os levantamentos de 1818, a consulta da Constituição francesa, a imposição das leis novas e rei estranho a Portugal são o ponto de convergência e estímulo, e também os lançamentos dos impostos fiscais, finalmente, são o ponto de convergência e estímulo dos mais fortes sentimentos patrióticos e nacionalistas que tomam a maior parte do corpo da nação, ainda que de sentidos os mais contraditórios. O nacionalismo e o patriotismo vintistas têm uma lógica, uma dinâmica interna que se não pode limitar ao Porto e a Lisboa, designadamente, sem passarmos por Coimbra, as lojas, outros círculos sociais e culturais, um pouco por todo o território. Mas não é menos certo que é daqui que se escudam os argumentos fundamentais, designadamente aqueles que podemos chamar do integracionismo nacional, que
que se levanta em defesa da unidade da monarquia e dos nossos domínios ultramarinos, das nossas leis, da nossa própria Constituição, em sentido genérico. Mas queria sublinhar, para acabar, que em Portugal, do fundo do território e da nação, esta nova nação que se está a construir, muitas vezes desenhada pelos novos institutos fiscais, como tem sido sublinhado, não deixam de emergir outros movimentos de cariz regional e provincial, com horizontes políticos diferentes e até opostos aos de Porto e Lisboa, que se manifestam já em 1808 e se manifestarão mais intensamente nas petições às Cortes Constituintes de 21 e 22. É preciso neles atentar para compor o todo da Revolução e depois os seus andamentos e contraposições. São os movimentos que pedem a liberdade e a autonomia dos direitos e das terras. É o que, na obra recente de Miriam Alperne Pereira, sobre o signo da Revolução de 1820, Economia e Sociedade 2020, publicada este ano, Miriam Alperne Pereira veio destacar, particularmente a propósito dos encontros e desencontros, para fixar em 1821 uma nova pauta geral das alfândegas, para substituir a de 1782. Uma liberdade controlada. E, sobretudo, em forte relação com a pauta e com um sistema político moderado, uma racionalidade, o que ela chama uma racionalidade regional versus racionalidade nacional, presentes às petições ao Congresso Constituinte de 21. Debaixo destes tópicos é possível seguir, de facto, um movimento de fundo, sobretudo político e económico, que emerge no país, que só parcialmente naqueles objetivos mais gerais se dissolve no conjunto. São os que dizem respeito à defesa e promoção dos interesses regionais que vinham sendo submetidos nos monopólios e centralismo portuense e lisboeta, ultimamente firmados pelos privilégios monopolísticos do pombalismo, mais forte e mais asfixiantes a partir do Porto. O Porto, desde o século XVII, construirá, como sabem, um poder nacional de base e aplicação regional. Um poder nacional de base e aplicação regional. O do seu Tribunal Superior da Relação, para lá tinha sido levado pelo tempo dos Filipes, o Tribunal Central, que tem assunto no Porto, que se justifica também, de algum modo, o Porto como cabeça, porque afinal tinha o único Tribunal Central de Portugal estava no Porto, continuava a estar no Porto, não tinha ido para o Brasil. A gente às vezes esquece disso, também explica um bocado a liderança do Porto e a relação que a regência tem com o Porto, pelo facto de lá continuar um Tribunal Superior. Ao tempo de Pombal, o das alfândegas para as taxas e comércio a norte da Figueira, o das companhias monopolísticas para o comércio do Brasil, de Grão-Pará e Maranhão, e o da Companhia dos Vinhos do Alto Douro. São um complexo de poderes que ao Porto submete as três províncias nortenhas, de Caminha, Bragança, Coimbra e Figueira da Foz, englobando também a província transmontana e Beirá. Elas são a base do enorme crescimento do Porto, que ao longo do século XVII e XVIII diminui o espaço que os separa de Lisboa e faz do Porto uma das grandes portos atlânticos europeus e, naturalmente, está presente a esta mais forte reivindicação de reabertura do comércio depois de 1808. Esta reivindicação pela liberdade comercial dos portos regionais manifesta-se desde 1774, isto é, quando se extinguem as companhias privilegiadas, a 1821, desde Caminha, Viana, Vila do Conde, Aveiro, Figueira, sobretudo pela liberdade do comércio dos vinhos e sal. É sobretudo litorânea e mercantil. Mas há outras reivindicações também bem expressa regionalmente, antes e depois de 1820. O caso dos militares da província transmontana, mais sensíveis ao domínio militar dos ingleses e na ação dos comandos nacionais. A ordem eclesiástica da Diocese Bracarense, que também é político-senhorial, que sob a retirada do colégio dos jesuítas no tempo de Pombal e a diminuição do poder da sua relação eclesiástica, em benefício da relação civil portuense, e sob os efeitos das doutrinas contra o jesuitismo e o canonicismo, afetam o poder eclesiástico e a ordem e cultura bracarense. Há, pois, de facto, horizontes mais contrastados, que se projetam na Revolução de 1820, antes
e depois 1920, e se manifestam nos levantamentos nacionais de defesa da liberdade contra os monopólios do Porto, que agora se estão a reconfigurar. Se o Porto conduz o levantamento e a Revolução de 1808 e 1920, também na sua pegada se conduzem movimentos que lhe são contraditórios. Isto sem embargo da Praça do Porto defender para o comércio interno a liberdade que os articulasse ao seu território. Racionalidade regional versus racionalidade nacional, de Ilumila Perno Pereira, sobretudo a propósito da contradição que se manifesta nas Cortes e junto ao novo poder político a propósito da defesa pela coroa e pela Roda do Sal e outras instituições de Setúbal e Alcácer do monopólio do comércio do sal contra a liberdade mercantil pedida pelo comércio nacional em nome dos princípios da liberdade. E acabo. Tudo isto para dizer que, sob os princípios da Revolução Nacional do Porto e de Lisboa, há múltiplas regionalidades que, de outro modo, entendem e querem agora representar-se no corpo nacional que a Revolução quer fundar, reivindicando também para si os valores da liberdade mercantil que Lisboa e o Porto não pretendem largar mão e até reforçar. E é possível ainda registrar as marcas regionais em outros horizontes que serão temas maiores nas reformas sempre pedidas de 1808 a 1910 e 1920. E ainda depois, o conduzido pelos magistrados territoriais que pelas terras de Leiria e Alcobaça aí conviveram mais intensamente com os abusos de direitos senhoriais e furaleiros, e do modo geral no sul de Portugal, a cartografia do peso dos regimes senhoriais no centro explica o movimento peticionário de 1920, ou pelo menos a maior parte, ou os que pelas terras do sul de Portugal conviveram com as mais extensas encomendas dos dízimos, os dízimos encomendados, em prejuízo das paróquias e parcos de eleição e congressos populares. Não sei se lembram, a questão dos dízimos e dos direitos dos forais, a questão serão questões fundamentais na reforma do regime senhorial. Como, de algum modo, os debates e desenhos à volta das novas comarcas desde 1690 a 92 emergirão nos novos quadros políticos que suportarão as novas reformas e desenho da ordem judicial sobre a qual se fará o desenho dos territórios eleitorais e dos territórios administrativos. É a ordem judicial que desenha a outra ordem. É, pois, numa composição nacional de muitos horizontes sociais, culturais e de bases regionais, que aqui quisemos sublinhar, que no final se podem atingir na sua mais ampla complexidade os horizontes da Revolução de 1820. Muito obrigado. Em primeiro lugar, naturalmente, eu queria cumprimentar o Sr. Almirante Vidal Abreu, da Academia de Marinha, não da Marinha, de Marinha, e queria cumprimentar o meu confrade, Miguel Monteiro, que representa a Academia Portuguesa da História, e, mais uma vez, também como meu colega, pedir o favor de apresentar cumprimentos à nossa Presidente, professora Manuela Mendonça. E queria cumprimentar, naturalmente, todos os colegas que aqui estão presentes, o meu colega José Viriato Capela, que me precedeu, e todas as pessoas que quiseram vir hoje à Academia ouvir-nos. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que eu não utilizo o PowerPoint. Perguntaram-me se eu utilizava o PowerPoint, mas tentei, de alguma maneira, transferir algumas reflexões que faço, pegando em referências da época, para um papel que está ali. Se quiserem ir buscar, poderão fazer o favor de o tirar.
porque entendo que é mais prático do que propriamente o PowerPoint estar a repetir aqui aquilo que está ali escrito, que está ali dito, ou está escrito ali no PowerPoint, que não está lá, felizmente. Eu queria salientar, em primeiro lugar, o seguinte. Este trabalho, o trabalho sobre o liberalismo, na verdade começa verdadeiramente em termos universitários nos anos 60. Verdadeiramente quase não há estudos sobre o liberalismo anteriormente, e eu devo muito ao professor José Sebastião da Silva Dias, porque nós fizemos parte de um primeiro grupo de trabalho sobre o liberalismo e a contra-revolução. Está aqui um colega meu, José Marinho Álvares, um homem que esteve 50 anos no Japão e que realmente pertenceu a este grupo, e eu não queria deixar de o citar. Na verdade, só alguns historiadores off the record, digamos assim, trabalharam nesta temática. Eu recordava exatamente o professor Joel Serrão, o professor Piteira Santos, o professor José Manuel Tengarrinha, um pouco fora do esquema universitário. E, efetivamente, foi graças ao professor Silva Dias que nós iniciámos este trabalho, e eu não queria deixar de salientar este aspecto, porque me parece fundamental. Não se pensa nas dificuldades que havia na universidade de trabalhar nisto. É quase, eu diria que este trabalho que nós fizemos nos anos 60 foi quase de um militantismo político, apesar da objetividade que nos impunha o professor Silva Dias na análise destas temáticas. Foi por aí que eu comecei a trabalhar, como disse, aliás, no currículo o Sr. Almirante. Realmente entrei depois noutras áreas muito diferentes, mas realmente tentei, neste ano do Bicentenário, neste tempo do Bicentenário, neste ano não, neste tempo do Bicentenário, tentei voltar, através deste livro que se falou aqui, esta palavra liberdade, e um pouco eu gostaria de salientar que o professor o Viriato Capela chamou a atenção para coisas que me foram particularmente sensíveis, porque o que eu pretendi mostrar é que a palavra liberdade é uma palavra nobre, mas é uma palavra muito ambígua e foi muito debatida na sua própria época. Até onde a liberdade? Até onde a liberdade económica? Até onde a liberdade ao nível da instrução pública? São questões que são referidas. Até onde é que realmente se deve combater pela liberdade e como é que se deve combater pela liberdade, é um tema também de um dos capítulos que eu ali tenho. Por conseguinte, é discutir a questão da liberdade. Por isso é que eu dei este nome, que me parece significativo, essa palavra liberdade. Eu queria também já agora salientar o seguinte, que a Academia Portuguesa da História iniciou esta reflexão sobre a Revolução de 1820, primeiramente com um colega, um confrade, como se costuma dizer nas academias, Pedro Vaz Pereira, que falou sobre a Revolução de 1820, um novo Portugal. Eu tive ocasião de ouvir através de uma gravação, não propriamente, não consegui tecnicamente chegar digamos, integrar na reunião, mas depois fizeram o favor de me falar, de me mandar uma gravação. Por conseguinte, a Revolução de 1820 traz realmente um novo Portugal, mas ela é iniciada com todo um processo, como diz o meu colega, todo um processo que vem de trás, obviamente. Aliás, quando eu coordenei o volume sobre o liberalismo na tal História de Portugal do professor José Matoso, não comecei em 1820, comecei exatamente no princípio do século. Alguns colegas abordaram essas temáticas para mostrar que realmente é um processo longo e complexo. Ora bem, de resto, um colega meu da Faculdade de Direito tem apresentado vários livros sobre esta temática, chamando a atenção exatamente para aquilo que se transforma em 1820. Não há dúvida nenhuma que 1820 é um marco. Alguns historiadores este ano disseram, nestes anos últimos, disseram que não, que aquilo não era um marco, aquilo era mais até o 1820 tinha um certo simbolismo para a esquerda radical. Enfim, houve aí alguns historiadores aliás, de grande nível, sem dúvida nenhuma,
que quiseram um pouco desvalorizar a Revolução de 1820. Penso que, efetivamente, a Revolução de 1820 é fundamental. O meu colega Vital Moreira e o José Domingos escreveram uns volumes, três volumes já, saíram 3 volumes, no bicentenário da Revolução Liberal, e um deles tem o título bem significativo, simbolicamente bem significativo, Os 40 anos que mudaram Portugal. É o volume 2º dessa coleção de 3 que vai continuar de resto, porque o último é sobre o Ferreira Borges e é o volume 1º deste, digamos, o tomo 1º deste volume 3º, digamos, se quiserem assim dizer. Ora bem, quanto à questão da instrução pública, eu devo dizer que este tema é um tema que me parece fundamental. Eu abordei-o de uma forma especial com a minha colega Isabel Vargas, que depois orientei na sequência de uma orientação pelo professor Silva Dias e por razões de doença, acabei por eu orientá-la sobre a aprendizagem da cidadania. Uma tese de doutoramento excelente, que eu não queria deixar de salientar, e ela comigo publicou em 1984 um livro chamado exatamente assim, A Revolução de 1820 e a Instrução Pública. Ainda se vende o livro aí até nessas lojas de livros que aparecem aí nas estações de caminho de ferro e até nas estações de metro. Eu há uns tempos comprei um ali, por isso é que eu chamo a atenção para isso. Ora bem, em poucas palavras, e tentando realmente não ultrapassar o tempo que me é concedido, eu gostava só de salientar este aspecto inicialmente. Que, na verdade, a estrutura do ensino, ou da instrução pública, se assim quiserem chamar, como era corrente dizer no tempo, a estrutura estava lançada no tempo do Marquês de Pombal. Mesmo inclusivamente ao nível das escolas militares, praticamente elas estão todas organizadas, as aulas de artes, as aulas de regiocirurgia, por exemplo, estão todas organizadas a partir do tempo do Marquês de Pombal. Vão depois sendo reorganizadas, com passos para trás e passos para a frente. Inclusivamente a própria Casa Pia tem um papel bem significativo, como de resto sabem, num determinado tipo de ensino especial, digamos assim. Por conseguinte, eu queria chamar a atenção para isto. Quero com isto dizer que não se alterou muito aquilo que veio da estrutura pombalina. E não esqueçamos que a estrutura pombalina criou 2 novas faculdades na Universidade de Coimbra, que era a única universidade existente, dado que a Universidade de Évora foi abolida, como sabem, a Universidade Jesuítica de Évora foi abolida pelo próprio Marquês de Pombal, e é fundamental nós termos em conta que foram criadas 2 novas faculdades, que é a Faculdade de Matemática e a Faculdade de Filosofia. E ao falar da Faculdade de Matemática e ao falar da Faculdade de Filosofia, estamos a falar de estudos práticos, porque não pensem que a filosofia era a filosofia metafísica, era sim a filosofia natural, que significa isto, quer dizer, era a química, era a física, era a zoologia, a botânica e todos este tipo de ciências. E, por outro lado, elas foram fundamentais para a indústria portuguesa, naturalmente. E, inclusivamente, para a planificação de Portugal, a Faculdade de Matemática foi fundamental para toda a planificação. Se forem exatamente ao marco 0 ou 1 que existe em Vila de Rei, lá encontram uma homenagem ao Sierra, que efetivamente é um dos homens que vem para o ensino da Faculdade de Matemática. Por conseguinte, eu queria chamar a atenção para isto. Nada se vai modificar estruturalmente, mas, todavia, vão-se apresentar ideias fundamentais. E ideias que vinham de trás, que não são ideias completamente novas. Gostaria só de se chamar a atenção para isso. Por exemplo, eu chamava a atenção para este texto do Manuel Macedo Pereira Coutinho, que era, curiosamente, um desembargador, mas um fidalgo também, deputado às Cortes Ordinárias, numa indicação que ele apresenta, datada de 14 de dezembro de 1822, diz isto, que era normal dizer-se, era próprio da época, como já era próprio de épocas anteriores. O princípio mais fecundo das calamidades e desgraças públicas é a ignorância. Assim como as luzes e os conhecimentos são os que fazem a felicidade das nações, querer, pois, que os homens sejam ignorantes
é querer que sejam bárbaros e tiranos. Daqui resulta que a educação é um dos mais sagrados e importantes negócios que o legislador tem a seu cargo. Aliás, exatamente, são as Cortes Constituintes e depois as Cortes Ordinárias que têm o papel de reformar a instrução pública. O Governo, naturalmente, apoiaria, isso fica sempre muito claro, mas efetivamente, são as Cortes Legislativas, são as Cortes, a palavra mantém-se, evidentemente, como sabem, Cortes, mas são as Cortes Legislativas, tanto as Constituintes como as Ordinárias, que têm um papel importante. É evidente que não conseguiram muito. Até por causa, exatamente, da própria Contra-Revolução da Vila Francada, que aparece em maio de 1823. Por conseguinte, é um período muito curto, como toda a gente sabe. Ficaram quando muito as sementes, efetivamente. E há críticas até bastante grandes, na época, à falta de dinâmica no sentido da reforma da instrução pública. Por exemplo, eu citava aqui o caso do Garrett, que aqui na Sociedade Literária Patriótica de Lisboa, em 9 de agosto de 1822, diz isto: as Cortes Portuguesas, legislando no século XIX, sem darem uma só hora das suas tarefas à pública instrução, é um fenómeno em política que a posteridade não saberá explicar. Isso digo eu à face da terra que os há de julgar a eles, e à face da nação inteira que nos julgará a todos nós. É uma crítica profunda mesmo, demasiadamente radical, é evidente. As Cortes Constituintes e as Cortes Ordinárias, não há dúvida nenhuma que tiveram algum papel. Posso dizer-lhes que foram fundadas algumas dezenas de escolas, estão todas consideradas uma a uma no livro que eu publiquei com a Isabel Vargas em 1984, exatamente as várias petições municipais pediam escolas que muitas delas, efetivamente, foram fundadas. Por outro lado, como é evidente, criou-se uma comissão de instrução pública nas próprias Cortes Constituintes e depois, inclusivamente, surgiu, em função de um projeto de Santos Duval, que é um professor de Botânica da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Filosofia, e eu gostava de chamar a atenção exatamente para estes homens que vêm destas ciências práticas, gostava de chamar a atenção o caso de Santos Duval, e cria-se efetivamente uma comissão especial para a reforma do ensino. Cria-se mesmo uma comissão especial para a reforma do ensino. Entretanto, aparecem as tais petições, como eu dizia, petições municipais, aparecem grandes projetos, e eu chamava a atenção para o projeto de Luís Mouzinho de Albuquerque, um intelectual na Revolução, como chamou uma minha colega que dedicou-lhe um estudo, Magda Pinheiro, que era um químico e um físico, reparem bem, que está em Paris e que manda para as Cortes Constituintes exatamente um projeto de profunda reforma da instrução pública. Os jornais que fazem críticas profundas à Universidade de Coimbra, a Universidade de Coimbra foi a principal vítima destas críticas, reparem bem, das críticas que são feitas, e naturalmente Coimbra tem um papel fundamental neste processo, não só porque era a única universidade, por conseguinte saíam dali todos os bacharéis formados, como se dizia nessa altura, mas por outro lado pela ação. Aliás, o meu colega Vital Moreiras publicou um livro exatamente que ele chamou com um nome curioso, A Constituição em Coimbra. Porque realmente, desde o início, Coimbra teve um papel fundamental, ali de charneira, entre o Porto e Lisboa, não esquecendo Aveiro ou não esquecendo Leiria, por exemplo, ou Tomar até, mas efetivamente tem um papel fundamental. E aparecem ali vários jornais, o Minerva Constitucional e o Publicula, do Moura Coutinho, aparece o jornal, o Amigo do Povo dos irmãos Passos, do Passos Manuel e do Passos José, que eram estudantes nessa altura, amigos de Garrett e colegas de Garrett, ou, por exemplo, e eu chamo a atenção para este caso muito especial, que eu vou dizer alguma coisa mais, que é o censor provinciano de José Pinto Rebelo de Carvalho, um bacharel médico, que era natural do Taboaço, da zona de Taboaço de Barcos, mais exatamente,
que na verdade desempenham um papel fundamental neste processo todo. Eu devo dizer que realmente, olhando para a Constituição, e reparem bem, os artigos sobre a instrução pública na Constituição são os últimos. Se virem a Constituição, eu estava para trazer o meu exemplar da Constituição de 22, eu tenho um exemplar mesmo de 22 da Constituição, comprei numa alfarrabista em tempos, é o último, exatamente, os últimos artigos são dedicados à instrução pública. E verificarão o seguinte, os artigos têm um caráter muito genérico, não foram capazes, os constituintes não foram capazes, ao contrário do que pediam alguns dos deputados, de introduzir aspectos concretos no sentido de que a reforma avançasse efetivamente. O professor Jorge Miranda, por exemplo, chamou a atenção para uma coisa, para o artigo 33, no qual se chamava, esse artigo 33, dizia que, passados uns anos, eu não vou ainda ler o artigo, que é muito complexo, mas teria que saber ler e escrever para se poder votar. Por conseguinte, era um apelo exatamente à aprendizagem. Mas, por outro lado, se repararem nos artigos 237, 238, 239, que são só estes, repare-se, são todos eles muito genéricos. Em todos os lugares do reino onde convier haverá escolas suficientemente dotadas, em que se ensina a mocidade portuguesa, há aqui um ponto novo, de ambos os sexos. Diz-se claramente, escolas públicas, não se esqueçam, a escrever, a contar e o catecismo, reparem bem, das obrigações religiosas e civis. Os atuais estabelecimentos da instrução pública serão novamente regulados e se criarão outros onde convier para o ensino das ciências e das artes. E agora o tal artigo, que é o 239, relativamente à liberdade. É livre todo o cidadão de abrir aulas para o ensino público, contanto que haja de responder por abuso dessa liberdade, nos casos e pela forma que a lei determinar. Ora bem, por conseguinte, há um certo tom geral, mais nada, não há mais do que isso. Agora, o que é preciso é nós lermos os artigos, os debates constitucionais. E os debates constitucionais, ou os jornais, o jornalismo de época, é extremamente interessante porque mostra bem uma certa realidade, uma certa tentativa de alterar profundamente e significativamente as coisas. Eu quero dizer, por exemplo, Caetano Rodrigues de Macedo, opositor de filosofia. Ele chama a atenção exatamente para o que uma liberdade absolutamente ilimitada neste objeto não deixaria de ser prejudicial. Aí está a questão da liberdade. Liberdade sim, mas tendo em conta um limite, o interesse público. Aliás, é uma discussão muito curiosa, em que até inclusivamente colabora um bacharel em matemática, e eu estou a insistir neste aspecto porque realmente são estes homens da área das ciências naturais e exatas que aparecem aqui mais evidentemente. Francisco Vilela Barbosa, ele chama a atenção, diz as escolas, cada um pode efetivamente criar escolas como quiser, mas atenção, as escolas públicas, só as escolas públicas dão acesso aos empregos públicos. Esta questão é uma questão fundamental e é uma questão que efetivamente não me aparece claramente, mas realmente manteve-se esta lógica, a lógica de que as escolas públicas é que são as escolas que devem ser verdadeiramente consideradas. E é um debate muito curioso, este debate é extremamente curioso. Por outro lado, eu chamo a atenção para a maior importância que era dada ao ensino primário. A ideia sempre de que as primeiras letras, o ler, escrever, contar, era o mais importante. O que era preciso era acabar com todo um sistema de analfabetismo que existia no país. Eu recordo o que diz, por exemplo, José Pinto Rebelo de Carvalho, o tal bacharel médico, que, escrevendo no Censor Provinciano e comparando os professores do ensino primário aos nossos lentes, de que eu faço parte, ao grupo de que eu faço parte, diz isto: um bom mestre de ler e escrever, modesto e instruído, vale mais do que um orgulhoso lente, que ou prefere o que ele chama a sua glória ao que é útil, ou que, mais das vezes, se avilta, prostituindo-se a coisas vãs, fúteis e até perigosas. É curioso esta comparação. É uma comparação constante que encontramos no discurso de muitos deputados. Muitos deputados. Aliás, há
um discurso em favor daquilo que eu poderia chamar as ciências úteis. As ciências úteis. Que, aliás, era algo que aparecia no contexto internacional. Eu lembrava só, e eu tenho sempre salientado este aspecto, que o Immanuel Kant, escreve um livro em 1798, chamado exatamente Conflito de Faculdades. Porque, na verdade, havia aquelas faculdades mais antigas, o caso especial das faculdades de Teologia, o caso das faculdades de Direito, à qual se ia opor em conflito as faculdades mais práticas, aquelas que efetivamente provocariam o desenvolvimento. E então, a ideia é esta, é que a filosofia natural é fundamental. Eu vejam bem, Francisco Soares Franco, um casa-piano daqui natural de Loures, que vai para Coimbra e que se torna um ilustre lente da anatomia. Ele diz isto: a filosofia natural é a ciência fundamental de que dependem as artes produtoras da riqueza das nações. A química e a mecânica dirigem o agricultor no conhecimento dos terrenos, na preparação dos estrumes, na construção de instrumentos aratórios, destilatórios e outros. Dirigem igualmente os artistas, os fabricantes de louça, de vidros, de tinturaria, de saboaria, de lanifícios, de sedas, etc. A economia política era outra afirmação muito característica, e aliás até do José Curso das Neves, que falou aqui o meu querido colega. A economia política é também uma ciência cujo conhecimento se torna hoje indispensável. Ela tende a estabelecer os princípios em que se funda a verdadeira riqueza das nações. Ora, era esta posição que era assumida nomeadamente pelos homens formados nas áreas científicas, científico-naturais ou científicas exatas da matemática, e até também por muita gente de direito. Atenção, eu recordo bem, e é importante ter em conta, que realmente o ministro do Reino, José Filipe Ferreira de Araújo e Castro, que era formado em Direito, faz um relatório sobre é um relatório notável, que nunca se deve deixar de ler, é um relatório notável em que ele vai falando dos vários aspectos da vida nacional e aquilo que é preciso alterar. Ele está a escrever em 22, em 23, peço desculpa, já em 23, e então ele não esquece nunca exatamente a importância que há em avançar no domínio das ciências úteis, das chamadas ciências úteis, que eram fundamentais. Ou então a própria medicina. A medicina, este Rebelo de Carvalho é interessantíssimo, este texto do Rebelo de Carvalho, o censor provinciano, porque ele diz que a medicina não se limita apenas a curar o corpo. Também ela é fundamental ao nível do domínio moral, digamos assim. Ele toca a raias da psicologia, da importância da medicina a outro nível, e ao nível também cívico, quer dizer, a medicina é fundamental para criar uma lógica de civismo, digamos assim, civismo liberal. Por outro lado, eu queria chamar a atenção, e isto vem até de próprios professores da Universidade de Coimbra, o caso de Santos do Vale, que aliás é o tal botânico, que vem depois aqui até para o Jardim Botânico da Ajuda, e é realmente notável o projeto que ele faz, um projeto de lei em que critica os lentes de Coimbra, notem bem, bem poucos, honrando a universidade, honram a pátria. Afirmação. Quase todos ou não querem ou não podem dar-se ao estudo necessário que os leve ao nível dos conhecimentos atuais. Faz uma crítica constante. E então o que é que ele diz naquele projeto? Aliás, é aquilo que quase muitos dos liberais dizem. É contra a centralização em Coimbra da Diretoria-Geral dos Estudos, como sabem, que era uma espécie, avant la lettre, uma espécie de Ministério da Educação, digamos assim. Mas depois, como sabem, só aparece o Ministério da Instrução ensaiado em 1870, depois em 1890, e só aparece em 1913, é que aparece o Ministério da Instrução Pública no tempo da República. É notório este aspecto. Mas então ele já fala da necessidade de centralizar os estudos em Lisboa, centralizar a direção dos estudos em Lisboa, peço desculpa. Depois, a necessidade de uma reforma urgente da universidade.
ou a necessidade de uma reforma urgente. Por outro lado, ele vai ao ponto de afirmar isto. Visto que o estado atual das faculdades positivas de leis e de cânones é tão miserável que o do ensino das doutrinas respectivas se segue prejuízo e nenhum proveito, o vice-reitor as mandará fechar desde a publicação deste decreto, porque, como disse, isto era um projeto de decreto-lei. Por outro lado, nós verificamos que, além de outros aspectos que eu poderia aqui citar, há um ponto que eu não queria deixar de salientar. É a oposição que há àquilo que eles chamam a universidade proprietária. Os bens da universidade é contra o sentido da universidade corporativa, reparem bem. A corporação, a ideia da corporação como um poder, digamos. E então os bens da universidade devem ser integrados no Tesouro Público e todos os funcionários, incluindo os lentes, devem ser pagos pelo Tesouro Público. É esta a ideia que aqui aparece. E, de resto, também uma ideia que eu não queria deixar de salientar, que é exatamente o do Borges Carneiro, contra a acumulação de cargos. Aliás, há uma crítica constante à acumulação de cargos, a começar exatamente pela acumulação de cargos na Universidade de Coimbra, em que o reitor era reitor e era bispo de Coimbra, arcebispo de Coimbra, quer no caso de Dom Francisco de Lemos, que vem da Reforma Pombalina, como toda a gente sabe, quer do Frei Francisco de São Luís. Ele, efetivamente, é contra a acumulação de cargos. É isto que é dito. Os próprios irmãos Passos, no Amigo do Povo, dizem exatamente a mesma coisa. Por outro lado, eu queria chamar a atenção para um outro aspecto que me parece muito curioso. Está imensos assuntos a tratar aqui. Eu estou a olhar para o relógio, Sr. Almirante. E então eu queria só chamar a atenção. Sr. Professor, está a ser tão interessante. Vamos até aos 40. Eu vou obedecer o máximo possível ao seu. Eu estou a olhar. Ora bem, eu só queria chamar a atenção para um aspecto que me parece fundamental. Reparem bem que as Cortes, ou melhor, a Constituição de 22 considera, como sabem, no artigo 25, que a religião da nação portuguesa é a católica apostólica romana. Permite-se, contudo, aos estrangeiros o exercício particular dos seus respectivos cultos. É a única tolerância que se tem. Inclusive, a Constituição, como sabem, é proclamada em nome da Santíssima Trindade. Não sei se já repararam nisso. Em nome da Santíssima e Indivisível Trindade. Aparece logo no início da Constituição. E a grande questão que se coloca aqui é exatamente esta. Qual a relação que se deve ter com a Igreja? Claro que não se fala concretamente de uma separação da Igreja. Isso virá muito mais tarde. Mas fala-se, sim, já de uma certa laicização, mas sobretudo daquilo que eu poderei chamar, diferenciando da palavra, uma secularização. Temos o caso do Santos Duval. O Santos Duval, o tal botânico, diz isto: todos os chefes dos estabelecimentos de instrução pública devem ser pais de família. Por conseguinte, a ideia de que nenhum chefe, nenhum diretor de instrução que estivesse à frente de qualquer instituição deveria ser clérigo. Por outro lado, ele fala dos regulares, do clero, das ordens religiosas, obviamente. Nenhum regular poderá exercer funções de magistério, reparem bem, das funções do magistério nacional, sem que primeiro passe para o Estado secular. Por conseguinte, admitia-se que um regular passasse a padre secular e então, efetivamente, ensinasse. Mas não, a ideia que se tem é que, ao nível da instrução pública, deve ser feita por leigos e, quando muito, por padres seculares. É esta a ideia que aparece. Aliás, eu quero dizer-lhes que é uma discussão interessantíssima, porque, além, evidentemente, o próprio Santos Duval quer abolir o quê? Abolir os colégios de São Pedro, de São Paulo e dos militares que existiam em Coimbra, que tinham uma estrutura eclesiástica. Reparem bem, já não se fala dos colégios monásticos, dos 20 e tal colégios que havia nessa altura. Abolir os canonicatos e as comendas, onde reparar que muitos dos professores eram cônegos, tinham uma comenda
de uma diocese qualquer, e isto era abolido, era completamente abolido, o seu produto deve entrar para o Tesouro Nacional, é sempre esta ideia do interesse público, será extinta a Faculdade de Teologia, reparem bem, e o seu estudo transferido para os seminários episcopais, é esta a ideia que aparece. De resto, eu queria chamar a atenção para um ponto fundamental que é este. O Rebelo de Carvalho, já agora só para terem em conta e para, de alguma maneira, refletirem sobre esta questão, o Rebelo de Carvalho tem aí um texto muito curioso do Rebelo de Carvalho, eu estou à procura dele, mas não o encontro neste momento, mas eu vou-lhes dizer qual era a temática na página 5. Na página 5, está aqui a minha colega a dizer que está na página 5, eu chamo a atenção para ele, porque às vezes estes textos baralham um pouco as pessoas. E é preciso a gente perceber o seu significado. Ele, numa determinada altura, ele tem isto. A universidade, eu não encontro, mas vou dizer, a universidade não deve ser reformada, deve ser extinta. Deve ser extinta. E criar-se escolas centrais que são independentes umas das outras, é esta a ideia que aparece, independentes umas das outras. Ora bem, porque eu queria dizer-lhes assim, mas a ideia era acabar com a universidade, era acabar com o ensino superior? Obviamente que não era. Obviamente que não era. Era acabar, reparem bem, e eu queria chamar a atenção para isto, porque me parece que às vezes as pessoas esquecem-se. A universidade não tinha, nessa altura, não era uma concepção nobre. Era uma concepção corporativa. A Convenção Francesa extinguiu as universidades, reparem bem. Elas só vêm a ser retomadas com o Louis Liard no final do século XIX. Reparem bem, por conseguinte, esta era a ideia, não era acabar com o ensino superior, era acabar com a instituição corporativa que é a universidade. Hoje, quando se fala, hoje até os institutos politécnicos querem ser universidades, como sabem, e isto lá está, a tal relação com o presente hoje, como dizia o Sr. Almirante, quando me apresentou, realmente a verdade é esta, é que a universidade hoje tem um sentido nobre, naquela altura não tinha efetivamente um sentido nobre. Era isto que eu gostaria de vos salientar. Aliás, o Rebelo de Carvalho, quando faz uma espécie de estruturação do ensino, ele diz que primeiramente há escolas primárias, depois há escolas secundárias e depois há escolas centrais. As escolas centrais são efetivamente, e deve ser não só em Coimbra, mas em Lisboa e no Porto, aliás ele chama bem a atenção para isso, e como aliás o próprio Mouzinho de Albuquerque, que era avô do Joaquim Mouzinho de Albuquerque, já agora só chamar a atenção para esse aspecto curioso. Ele, nesse grande projeto que apresenta, que manda de Paris, ele aparecem as escolas primárias, depois escolas secundárias, que eram escolas primárias avançadas, curiosamente, depois os liceus, aparece a expressão dos liceus, e finalmente as academias. Academias não é no sentido que nós damos às academias, mas as academias eram efetivamente correspondentes às escolas públicas de ensino superior. Eu praticamente vou terminar e queria chamar a atenção apenas para um aspecto que me parece e que eu percorri em tempos que já lá vão e voltei a percorrer, e efetivamente o Diário das Cortes. Eu chamo a atenção que o ensino feminino é muito pouco referido, com exceção do facto de se dizer que deve haver escolas para o ensino feminino, para as mulheres e para os homens, ou para as crianças femininas e crianças masculinas. Isso aparece até na própria Constituição. Mas o Mouzinho de Albuquerque talvez vá mais longe. Pelo menos eu assim o interpreto, eu tento interpretar. Diz isto no seu projeto: tendo o sexo feminino igual direito de repartir as vantagens do Estado Social, visto que sobre ele, como sobre o outro sexo, recai o ónus público, a educação das mulheres não deve ser, como até agora, barbaramente abandonada. Criar-se-ão, pois, escolas primárias para este como para outro sexo, e os estabelecimentos de instrução pública lhe serão completamente franqueados. Se efetivamente ele pretende já que a própria universidade pudesse abrir-se às mulheres, francamente eu não sei.
O que é certo é que só no final do século XIX, com a Dúbio Vila de Carvalho, que aliás se vai formar em Medicina, é a primeira mulher que aparece na Universidade de Coimbra, como toda a gente sabe. Também, por outro lado, o ensino especial, e eu sou muito caro a isto, porque a minha mulher era professora do ensino especial, a verdade é que o ensino especial não é referido, evidentemente que ainda não é referido. É referido apenas o caso do ensino dos surdos-mudos. O ensino dos surdos-mudos, sim, esse é efetivamente referido. Aliás, o Rebelo de Carvalho cita o Sicar, que realmente era um professor de ensino dos surdos-mudos, e a verdade é que aqui em Portugal apareceram 2 pedidos para a criação de escolas de surdos-mudos, do António Patrício e do João António de Freitas Rego, e que efetivamente vigoraram como casos de filantropia, digamos assim. É curioso, casos de filantropia ainda era algo que resultava de uma filantropia e não era propriamente a ideia de uma instrução pública de surdos-mudos, ainda não aparece essa ideia, embora a Casa Pia realmente tenha um certo papel em determinado tipo de ensino especial que eu penso que ainda está um pouco por estudar, mas que se deveria referir. Eu termino só desta maneira. Realmente a Revolução de 1820 não altera profundamente nada da estrutura pombalina. Nada. Por exemplo, um dos aspectos que é referido, por exemplo, também por Santos Duval, é acabar com a existência de 2 faculdades de direito, cânones, para direito canónico, direito eclesiástico e leis. Ele quer juntá-las numa faculdade de direito. E toda a gente sabe que isso só vem a aparecer com o setembrismo dos irmãos Passos. Exatamente os tais irmãos Passos que têm um papel aqui fundamental nesta época com o seu jornal, onde eram estudantes, um era de cânones e outro era de leis, curiosamente. Eu explicaria porque é que havia muitos alunos de cânones, há uma razão prática que eu poderia explicar. E ainda só eles é que o Passos Manuel, é o setembrismo, que vai criar a Faculdade de Direito, junção da Faculdade de Cânones e da Faculdade de Leis. Como toda a gente sabe também, vai criar o quê? Com base naquelas escolas que existiam praticamente desde o tempo de Pombal, a Academia Politécnica do Porto. Ou vai criar a Escola Politécnica de Lisboa, reparem bem. Digamos assim, não são universidades, mas no fundo são universidades em si. Têm outro nome. É este ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Ele não lhe chama universidades, nem se poderia chamar universidades, como as escolas médico-cirúrgicas de Lisboa e do Porto. Eu recordava só, e mesmo termino aqui, já que se falou aqui do Brasil, que a Universidade do Brasil, sabem quando ela é? É de 1920, peço desculpa, 1920. Fez agora o seu centenário, até soube, só agora, curiosamente, é uma das minhas curiosidades curriculares, que sou doutor honoris causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é descendente da Universidade do Brasil, por acaso soube, porque mandaram-me todos os professores doutorados honoris causa, realmente tinham-me falado disso, pensei que efetivamente não se tinha concluído, e agora foi exatamente deste centenário que eu acabei por saber que era doutor honoris causa pela Universidade do Rio de Janeiro, que é descendente, que surge no contexto da Universidade do Brasil. 1920, reparem bem. Dizem assim, mas não há ensino no Brasil, ensino superior? Claro que há. Escolas de Direito, escolas de Medicina, escolas de Minas, etc, etc. O que não se chama universidades. O Brasil não quis chamar de universidades. É este ponto que eu gostaria de vos chamar a atenção. Meus amigos, muito obrigado. Agradeço e peço desculpa se ultrapassei um bocadinho o tempo e muito obrigado pela vossa atenção.